a Covid-19 é uma doença que causa tromboembolia. O senhor pode explicar? Pode ser a tromboembolia pulmonar, pode ser a tromboembolia mesentérica de uma artéria dos membros inferiores, também da artéria da carótida, uma série de problemas que pode causar. Seja bem-vindo, senador Otto Alencar. É um prazer receber o senhor no Salão Nobre. Senador, o senhor relatou a retomada do voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O voto de qualidade é considerado uma aposta do governo para aumentar a arrecadação, reequilibrar as contas públicas. O senhor conhece bem o assunto e eu queria que a gente começasse essa entrevista com o senhor explicando o que é o CARF, o que é esse conselho que define o destino de empresas de tanto dinheiro a ponto de influenciar até as contas públicas no país. O senhor pode explicar? Claro, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de voltar ao programa, a toda a equipe. Olha, o CARF, eu conheço profundamente isso, porque eu participei da CPI do CARF em 2016, Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisou, na época, vários casos foram demonstrados de conselheiros que eram indicados por CARF sem remuneração e tinha guerra para ser conselheiro. Então, aqueles casos de autuação, de multa, de sonegação fiscal identificado, caso de 2 bilhões de reais, o conselheiro dá um parecer para pagar 100 milhões a perder de vista a prazo. Então, o CARF, daquela época, nós modificando através de um projeto de lei e fizemos um conselho paritário, 4 representantes dos contribuintes e 4 representantes da Receita Federal, com um presidente da Receita Federal. E, naquela época, o voto de qualidade, desde 2016, ficou para a União. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro mandou um projeto 13.988 de 2020, tirando o voto de qualidade em favor da União e passando para o contribuinte. Isso deu um desequilíbrio muito grande, até porque, quando o contribuinte perde no CARF, ele tem direito a recorrer para o Poder Judiciário como um todo, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Então, existem várias questões que estão no Supremo Tribunal Federal de ordem tributária, questões tributárias, querelas tributárias lá no Supremo, é um volume muito grande de recursos. Tanto é que essas grandes questões tributárias, sabe quanto tempo demora para ter decisão? De 5 a 10 anos. Portanto, não se encerra no voto de qualidade dado no Conselho de Recursos Fiscais, não. Ele prossegue e vai até o final, depois do transitado e julgado. Então, tem muitas empresas que não estão no CARF, porque essas empresas são empresas de menor porte. Por exemplo, quem está no Simples Nacional não está no CARF. Tem um limite, né, para o caso, um limite de recursos tem um limite de julgamento, que é em torno de 60 salários mínimos para não ir para o CARF. O julgamento fica só na delegacia da Receita Federal. Então, a menos de 60 salários mínimos. O resto vai para o CARF, aí para julgamento. Isso demanda muito tempo. A União perdeu isso no governo Bolsonaro. Eu não entendi porque o Bolsonaro jogou contra o próprio país que ele é presidente, contra a União que ele é presidente. Eu não entendi porque naquela época ele fez essa movimentação. Vários senadores que se manifestaram em plenário durante a votação do projeto do voto de qualidade no CARF disseram que não seria contra o país, seria contra os empresários que geram emprego. O que o senhor pensa a respeito? São 3% dos empresários que estão disputando no CARF e na Justiça essa questão tributária. 3% de todo o contingente de contribuintes, é só uma parte que vai para o Conselho de Recursos Fiscais. E esse projeto que nós aprovamos, que foi analisado, deliberado hoje, dá todas as condições para que o contribuinte tenha direito de recurso dentro do CARF.
tem a condição de ele, vendo que houve algum problema, ele chegar e resolver ainda dentro do Conselho Fiscal. Ele pode pagar a multa com precatório, com auxílio de terceiro, de garantias. Então, tudo foi dado, até porque isso Você foi está falando muito nos casos de empate. No caso de ele perder no CARF, ele pode pagar as multas com precatório, com Mas garantias. É porque existem os casos nos quais o contribuinte perde no CARF por unanimidade ou por maioria, e existem os casos que empatam, né? A plataforma J fez um levantamento e concluiu que só 2% dos casos que chegam ao CARF empatam, que são casos que realmente muito mais complexos. É isso que eu falei, 2 a 3%. Esses casos vão ter um tratamento diferenciado em relação aos casos que perdem por maioria, sim? Nesse caso, o presidente do Conselho, da Câmara, que é onde é julgado, ele desempata a favor agora, depois que for sancionado o projeto, a favor da União. Mas esse contribuinte, como eu falei, tem direito a recorrer à Justiça. Eu não entendi por que, depois da CPI do CARF e do voto de qualidade ser favorável à União, o Bolsonaro apresentou esse projeto de lei em 2020 para reverter para o contribuinte. E ainda chamou de contribuinte legal. Ora, o contribuinte legal não está no Conselho de Recursos Fiscais. O funcionário de Estado, o funcionário de Prefeitura, funcionário público, funcionário do Distrito Federal, da União, já desconta na folha. Ele já desconta aquilo do imposto dele na folha. O pequeno, que está no Simples Nacional, o médio, dificilmente vai ter disputa tributária no Conselho de Recursos Fiscais. Resolve mesmo na Delegacia da Receita Federal. Na verdade, é claro, a oposição tem que fazer o papel da oposição, mas eles, se tivessem hoje no governo, votaria por voto de qualidade voltar. Como muitos ali que estavam ali anteriormente questionaram essa questão. Foi uma votação apertada, né, senador? Como é que o senhor avalia politicamente a força do governo nesse momento? Olha, me surpreendeu. Eu esperava que tivesse, no mínimo, 42 votos. Nós tivemos 34 votos contra 27, mas aprovou. A matéria não precisava de voto de qualidade, voto de maioria absoluta, que são 41 votos, era a maioria simples, 34 a 27. Interessa que aprovou, os destaques foram retirados pelo senador Mourão e também pelo senador Esperidião Amin. Tanto agora, a redação final, ser encaminhada lá para o presidente da República, para a sanção, e terá validade imediatamente. Os casos que empatarem no CARF, eles vão ter um tratamento diferenciado para pagamento das multas, juros, não vai ter um tratamento? O projeto contempla isso, eu falei, no artigo 2, 3 e 4, contempla isso. Depois da decisão favorável à União, o contribuinte pode perfeitamente parcelar o débito, pode tirar multas, pode tirar juros, pode parcelar em vários meses, pode até em 90 dias resolver a questão. Tem várias oportunidades na lei que o contribuinte pode, sem dúvida nenhuma, optar para resolver o problema. E, aliás, tem muito contribuinte que até a legislação é muito complexa. Não é que ele vá sonegar o imposto. Às vezes o auditor da Receita Federal vai lá e identifica o caso, não foi ele que quis fazer aquilo. A legislação tributária é muito complexa e, consequentemente, qualquer um no recolhimento do imposto pode errar. Eu não estou aqui absolutamente contra nenhum tipo de contribuinte. Eu estou dizendo que tem 3%, 2% que termina na Justiça porque questiona o caso de descumprimento da lei. Então, você tem o auto de infração porque não cumpriu a lei, ele sonega o imposto e vai discutir isso na Justiça. Eu citei até aqui grandes empresas, inclusive, para minha surpresa, pelo levantamento que eu fiz, aliás, não era surpresa, porque já tinha acontecido antes, um dos maiores questionadores dos autos de infração é a Petrobras, com 4 bilhões e 800 milhões de reais em 4 meses. E a Petrobras distribui, por trimestre, 30 bilhões
de lucro e dividendos para ser acionista e não paga o que deve à União. O senhor falou de grandes bancos também, né? Grandes bancos e grandes empresas. É preciso que se verifique isso, sabe por quê? Porque sempre se falou em grandes empresários, tem um grupo importante, que se dava todos os elogios e, de repente, a empresa faliu. Sabe por quê? Balanço fictício. Qual foi a empresa que faliu? As lojas americanas, com balanço fictício, jogando com banco, jogando com todo tipo de manobra, não só para sonegar o imposto, mas para ludibriar o investidor que acreditou nas americanas. Quem é que imaginava que as americanas iam quebrar do jeito que quebrou? O grupo, Lehman, os caras que era considerado o suprassumo da gestão. Onde estão eles? Estão respondendo pelo que eles fizeram? Quantas pessoas, quantos pequenos empresários quebraram? Portanto, a Receita Federal tem que realmente fiscalizar isso. Até porque eu estou citando um caso que nós fizemos uma audiência pública de uma empresa que ninguém esperava que ela tivesse problema, as lojas americanas, e quebrou aí com prejuízo, acho, de 2 ou 3 bilhões. Senador, o voto de qualidade do CARF, como o senhor falou na primeira pergunta, foi resultado da CPI do CARF. E o senhor segue acompanhando o CARF desde então. O senhor participou da CPI, já apresentou projetos que trataram do CARF em outro momento. Como é que o senhor avalia o funcionamento do CARF de lá até aqui? Foi possível reformular de forma positiva? A reformulação que foi feita depois da CPI de 2016, eu considero positiva, porque nós fizemos as câmaras paritárias com presença de 4 representantes da Receita Federal e 4 dos contribuintes, com um representante com o voto de qualidade a favor da União. Era bem melhor do que era antes, porque não tinha esse equilíbrio e o CARF praticamente era um conselho esquecido, que só a CPI mostrou as mazelas que foram feitas. Na época, foram afastados conselheiros, teve ordem de prisão de conselheiro, nós chamamos aqui, lamentavelmente, esses que erraram naquela época, eles tinham um bom escritório de advocacia e saíram sem pagar essa conta. Naturalmente que, nesses casos, a penalização, em alguns casos, vem muito em cima de quem não tem bons escritórios de advocacia para se defender. Essa questão tributária, então, isso aí é uma recorrência permanente que eu já acompanhei algumas vezes. Senador, uma das críticas que se faz ao projeto é que, perdendo no CARF, tanto no voto de qualidade como nos outros casos, a empresa pode recorrer e vai levar anos na justiça e que a retomada do voto de qualidade só vai aumentar a judicialização. Como é que o senhor vê o caso? Não vai aumentar a judicialização. A judicialização aconteceria de qualquer jeito, com voto de qualidade pró-contribuinte ou pró-União. Só que o voto de qualidade contra o governo é uma possibilidade de negociação depois da decisão. Você pode chamar o contribuinte e buscar uma decisão, tem prazo para isso, para ele não recorrer à justiça. Isso dá a condição, dá uma força ao governo de renegociar. Olha, teve um voto de qualidade a meu favor, mas se você quer resolver o problema, você quer contornar o problema, porque você contrariou a legislação tributária, o Código Tributário Nacional, a legislação que regula isso, que é a legislação do imposto sobre pessoa jurídica e de transação. Tudo isso mostra que o cidadão errou. Ele pode, mesmo depois do voto de qualidade a favor de não, buscar a solução do problema, ao contrário de recorrer à justiça. Só para você ter uma ideia, desses 3% de grandes empresas que recorrem à justiça, sabe quanto tempo demora a decisão? De 5 a 10 anos. A decisão demora de 5 a 10 anos. Portanto, o que está no Supremo Tribunal Federal, o volume de recursos, se fossem feita uma negociação com abatimento de 50%, resolvia o Brasil. Essa mesma plataforma resolvia a economia do Brasil. Que fez o levantamento, que concluiu que 2% dos casos... 2 a 3%. Empatam no CARF, também diz que esses 2% respondem por mais de 30%
dos valores que chegam, né? Muito mais, 80%, 70%, 80%. São os casos que empatam? Os casos que Os empatam... casos daqueles que são autuados em auto de infração ou de sonegação, que recebem multa e que terminam no Supremo. É isso aí. Não tem peixe de rio, só tem peixe de mar, tubarão, baleia, essas coisas grandes que tem lá. Senador, outra crítica que se faz à retomada do voto de qualidade é que ele seria um tributo sobre a dúvida, né? Porque ele está lidando com um processo que foi difícil de decidir no Conselho e que empatou, né? Como é que o senhor vê a questão? De acordo com a lei, tudo com o Código Tributário, não é de acordo com a dúvida, não há dúvida, é uma decisão de 4-4, né? Empate. O presidente decide, é como um caso, se for para uma decisão de qualquer colegiado, o presidente decidindo favorável à União, decidir a União, vai mostrar as razões, porque não tem só razão o contribuinte, tem que observar a razão de quem também pratica o ato de infração, que mostra que houve sonegação, que não cumpriu a legislação. Então, tem que se desconsiderar o auditor da Receita Federal, pelo que as pessoas colocaram aí, o contribuinte tem toda a razão, nem sempre tem razão. Tanto que é uma minoria que termina nisso. Não é o grande contingente, como eu falei. A maioria não está no CARF. Senador, eu queria falar agora sobre um outro projeto que o senhor relatou. O projeto que trata da obrigatoriedade de exame toxicológico negativo para porte de arma. Olha, eu acho que você tem uma formação da área de saúde, médico, né? E trabalhei muito tempo em pronto-socorro, atendendo todo tipo de paciente que chegava, não só os casos de traumatologia. E, naturalmente, algum desses casos, a maioria desses casos, ou era por alcoolismo ou por droga. Então, para porte de arma, eu considero fundamental que será feito todo o exame toxicológico, sobretudo conhecendo, inclusive, o histórico daquele que vai usar a arma. A arma é um instrumento que tem que conhecer para usar, e quando usar e como usar. E hoje banalizou-se muito porque, lamentavelmente, o ex-presidente da República liberou geral a compra das armas por pessoas que não deveriam estar usando essas armas, e nós aprovamos essa matéria para exigir isso, para quem for portador, faça o exame. Porque se ele está drogado por qualquer tipo de droga que não são lícitas, né? Qualquer uma delas, ou até ele está alcoolizado, com até droga lícita, né? Ele pode perder o equilíbrio emocional, a compostura, e atingir uma pessoa. Você estava falando há pouco comigo sobre essa questão da violência. Uma parte da chacina, da morte inesperada que surpreende o cidadão é muito em função disso. O Brasil precisa ter uma política que envolva o governo federal, os governos estaduais, até os municipais, para controlar essa violência e, sobretudo, o governo federal controlar as nossas fronteiras, porque a droga entra por mar, pelo ar e por terra. E quem tem que fiscalizar isso é o governo federal. Nós temos que ter uma fiscalização da nossa fronteira terrestre, né? No nosso mar também teremos que ter essa fiscalização por parte da guarda costeira, como tem em todos os países, e também fiscalizar a entrada de drogas pelos aviões que têm aquelas pistas de pouso no meio da floresta para trazer a droga para quê? É uma epidemia muito grande e eu me lembro de atender dentro do pronto-socorro pessoas que foram atingidas por bala, por fraturas, até lesões muito graves, que pegava a medula espinhal, que dava paraplegia. A minha vida de pronto-socorro foi mais de 20 anos e eu vivi isso de perto e via que as pessoas alcoolizadas ou drogadas é que cometiam a maioria dos crimes. A gente entrevistou aqui, há algumas semanas atrás, o senador Sérgio Petecão, que é presidente da Comissão de Segurança Pública. E ele diz a mesma coisa que o senhor, que seria mais fácil prevenir
a entrada de droga na fronteira do que tratar nos grandes centros urbanos. Mas com a fronteira do tamanho que tem o Brasil, com a quantidade de países que tem o Brasil, como é que se viabiliza essa segurança nas fronteiras? Com a decisão política, né, de que pudesse, através das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, fiscalizar as fronteiras e dar uma fiscalização mais efetiva nesse caso. O Brasil tem fronteira com vários países, né? Tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina, tem fronteira com os países aí, tipo Venezuela, ali próximo de Roraima, tem fronteira com as Guianas lá em cima, perto do Amapá. Então, tem várias fronteiras que precisavam ser fiscalizadas. E quem pode fazer isso é o Exército, a Aeronáutica pelo ar e a Marinha pelo mar. Senador, um outro projeto que o senhor relatou, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é o que obriga hospitais públicos e privados a criarem uma comissão de prevenção de tromboembolismo. O senhor pode explicar? A Covid-19 é uma doença nova que não tem nenhum livro ainda de infectologia que tenha lá a redação sobre tudo da Covid-19. Eu estudei muito isso na época da CPI da Covid e devo dizer a você que tenho lido até hoje sobre isso, tenho lá no meu gabinete todas as sequelas da Covid-19. Essa matéria que eu relatei e aprovei, constituindo essa comissão, é porque a Covid-19 é uma doença que causa tromboembolia. O que é a tromboembolia? O vírus, ele penetra no pulmão e ele vai lá na célula do pulmão, né, nos alvéolos e perfura e dá um microsangramento. Esse microsangramento termina formando um coágulo. Se ele penetra numa artéria, numa veia, ele vai obstruir essa artéria e essa veia. Por isso é que no tratamento da Covid-19 dos pacientes que precisam de tratamento, é importante fazer o anticoagulante. O anticoagulante para não permitir a coagulação do sangue. E a Covid tem várias sequelas. Essa talvez seja a mais grave. Ela é uma doença tromboembólica, que causa obstrução das artérias. E quando o coágulo está numa artéria ou numa veia grossa e ele migra para uma menor, ele obstrui, ele impede o trânsito do sangue. E aí a pessoa, certamente, com obstrução, com a tromboembolia, vai a óbito. Pode ser a tromboembolia pulmonar, pode ser a tromboembolia mesentérica de uma artéria dos membros inferiores, também da artéria da carótida, uma série de problemas que pode causar. Infarto, AVC. Aí dá a tromboembolia que leva a óbito e por isso se o médico entra logo com os anticoagulantes. E hoje tem anticoagulantes que são tranquilos, você pode usar por via oral sem nenhuma dificuldade. Mas a Covid, além disso, causa uma série de sequelas. Pode causar, inclusive, miocardite em pessoas jovens, pode causar esquecimento. Muitos pacientes ficaram com esquecimento, insônia, pode causar fibrose pulmonar. É uma doença muito grave, que ainda é muito desconhecida. E foi lamentável que um capitão do Exército, que não tinha nenhuma formação na área de saúde, pudesse negar a vacina, imitar um paciente com falta de ar e ser responsável. O maior crime de Bolsonaro, o negócio de joias que ele está envolvido, o maior crime de Bolsonaro foi não vacinar em dezembro de 2021. Teria evitado a morte de mais de 300 mil pessoas. Nós temos 700 mil pessoas que foram a óbito. 73% das pessoas com mais de 60 anos. Muitos deles, a maioria, aposentado com 1 ou 2 salários mínimos. Pegou mais a população que não tinha muita condição de uma assistência de boa qualidade. Portanto, foi um crime contra o povo brasileiro que o ex-presidente fez. Esse é o maior crime do presidente Bolsonaro, que ele ria, ele brincava, duvidava, não queria a vacina. Um charlatão travestido de presidente da República, o Bolsonaro. Um déspota vestido de presidente da República que negou a vacina e foi responsável pela morte de tantos brasileiros. Eu lamento que a Procuradoria-Geral da República e a Justiça ainda não condenou por esses crimes. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.